Hoje nós vamos criar um mini site de revenda de veículos, onde nós vamos ter 3 Radio Buttons, que ao clicar em algum deles a gente vai trocar o veículo visualizado, assim como os opcionais, e cada opcional que a gente selecionar, nós vamos alterar o preço total do veículo a pagar. Então é isso, bora pro vídeo. E eu estou aqui no meu navegador, já com a aplicação rodando para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui o Chevrolet Corvette, que ele está selecionado, e a gente tem o valor total aqui embaixo. Se eu selecionar qualquer um desses opcionais, a gente vai atualizar o valor. Assim como quando eu desmarco, a gente remove o valor aqui. Então nós podemos trocar de carro, por exemplo, para um Ford Mustang ou para um Nissan 370Z, e cada carro tem os seu próprio leque de opcionais, tá? Então, essa é a aplicação que a gente vai estar construindo hoje, uma aplicação bem simples, mas que vai ser muito útil para a gente praticar a utilização de formulários no React. E nesse vídeo eu vou aplicar uma metodologia diferente, ao invés de fazer um live coding, ou seja, eu fazendo código ao mesmo tempo que estou gravando. Para esse vídeo o código já está pronto e eu vou passar somente pelos pontos principais para que a gente possa entender a lógica. Então, esse código aqui, caso você queira ver em mais detalhes ele por completo, o link do repositório no GitHub está aqui na descrição. Então, eu vou passar aqui rapidamente na parte da estilização. Nós temos um index.css, que ele faz basicamente só um reset para tirar algumas estilizações padrões, assim como ele adicionar a altura mínima para o HTML e para o body de 100% do override. Assim como quando a gente passar o mouse sobre um botão, ele ficar com o cursor de ponteiro. Nós temos aqui também o web.css, que aqui ele está as estilizações que a gente vai utilizar no nosso projeto, estilizações bem simples. Então, esse projeto ele também foi criado com o Vite. Então, é isso aí. Bora então aqui para o app.jsx, que é onde está a lógica do nosso mini site. Então, primeiro de tudo, nós temos algumas imagens aqui no projeto que elas estão na pasta Assets, e a primeira coisa que eu faço aqui é a importação de cada uma das imagens, assim como a importação do nosso app.css. E eu criei aqui uma variável também, que é o mockedCarsList, que então ela vai armazenar os dados dos nossos veículos, e uma aplicação mais complexa, realmente uma aplicação para uma revendedora de veículos realmente verdadeira, e normalmente esses dados viriam de uma API, mas como nesse nosso vídeo a gente quer somente praticar formulários no React, vamos simplificar, vamos trazer os dados mocados. Então, vou explicar agora para vocês a estrutura de dados. Então, aqui eu tenho um array de objetos, onde cada objeto é um carro. Então, por exemplo, aqui nós temos o ID Corvette, a image, que a gente portou aqui em cima, o nome do carro, o preço e um campo chamado opcionais, optionals, que ele é um array de objetos também, onde cada objeto traz o ID, o name e o price de cada um dos opcionais. Então, eu defini essa estrutura aqui de dados mocados, e o nosso layout ele vai ser construído com base nessa estrutura de dados. Então, nós temos o Corvette aqui, o Mustang e também o Nissan 370Z. Então, essa é a nossa lista de carros mocados. E entrando agora na nossa function app, eu tenho alguns states. O primeiro é um state, que ele é o cars list, que ele basicamente vai armazenar a nossa lista de carros. Nós temos o current checked car também, que ele vai armazenar o carro que a gente selecionou. Então, inicialmente, ele vai ser o primeiro carro dos dados mocados. Se a gente clicar no segundo carro, vai ser o segundo carro. Então, essa variável, esse state, ele vai ficar se atualizando conforme a gente clica ali nos region buttons. Nós temos aqui também o current vehicle price, que ele vai armazenar o preço do veículo selecionado atual, mais os opcionais. Então, inicialmente, o valor dele é o valor somente do primeiro carro, sem nenhum opcional selecionado. E aqui eu tenho algumas funções que eu vou utilizar para os eventos de mudar o Radio Button e também de mudar algum opcional, mas eu vou deixar eles aqui e vou passar para o template da nossa aplicação. Então, nós temos uma
Navibar, que tem só o nome da revenda, e um botão de contact. Então, isso aqui somente para deixar nossa aplicação mais bonitinha, né? Então, essa aqui é a Navibar. Eu vou pular o conteúdo principal, vou para o footer aqui rapidinho. Então, no footer, nós temos o preço do veículo, que ele está sendo exibido nesse State Current Vehicle Price. Então, esse daqui, ele é o footer com o preço do veículo. E aqui, agora vamos para o main, que é a parte mais importante do nosso template, que nós vamos ter algumas sections. Então, Car Selection é a primeira section aqui. E nela, basicamente, nós vamos ter um formulário, tá? E nós temos aqui Cars List, que é aquele nosso array de carros. E eu vou estar fazendo um map nele, ou seja, vou estar percorrendo aquele array e retornando algum JSX. Nesse caso, eu vou estar retornando uma div e dentro dessa div um input e uma label, tá? Então, nessa div, eu coloquei aqui nela, que é igual ao meu carro atual que eu estou percorrendo com o map, o ID dele, o ID do input é o ID do carro atual, e o campo checked, ele vai ser verdadeiro quando o carro que eu estou percorrendo no array, o ID dele for igual ao ID do state de carro selecionado aqui. E quando eu clicar para mudar o valor do input, aí sim eu vou chamar a função handleChangeCar, que a gente já vai ver ela. Então eu vou chamar essa função e vou passar o carro atual. E na label, nós vamos então colocar o nome do carro atual. Então é basicamente essa a lógica para a gente imprimir em tela o nosso formulário de Radio Buttons de carros. Eu vou aqui pular agora para o Car Optionals, que ele também é outro formulário, mas ao invés de um Radio Button, ele vai ser um checkbox. Então, basicamente, eu vou pegar o carro selecionado atual, vou pegar os opcionais dele e vou fazer um map. Esse map, eu vou retornar um item de formulário para cada um dos opcionais. Então, nesse caso, a label para esses opcionais vai ser o opcional atual, com o nome dele e o preço dele. Esse vai ser a label. E no checkbox, quando a gente alterar o valor desse checkbox, a gente vai chamar essa outra função, handleOptionalFeatureChange, com o evento e também com a informação do opcional atual. Então, isso daqui é o nosso segundo formulário e agora o Car Underline Preview, que é a nossa seção somente de exibição da imagem do carro, né? Então, é basicamente esse o nosso template. Então, bora lá, bora para a lógica. E na parte aqui das funções, vamos começar pela handleChangeCar, que ela é chamada quando eu clico em algum radio button para alterar o carro. Então, a gente recebe como parâmetro para essa função o carro e vamos ver o que a gente faz nela. Basicamente, nós vamos então colocar no state checked car, current checked car, o carro que a gente alterou. E no outro state, que é o state que armazena o preço do veículo atual, a gente vai alterar e botar o preço do carro que a gente selecionou. Então é uma função bem simples. E aqui nós temos também o handleOptionalFeatureChange, que ele é um pouquinho mais complexo do que a função anterior. Então, basicamente, a gente recebe dois parâmetros. O primeiro é o parâmetro de evento do DOM e o segundo das informações do opcional que a gente selecionou. Então, nós temos um if se o meu event.target.checked, ou seja, se o cara clicou, o usuário, ele clicou lá para ativar esse opcional, então esse campo vai ser true e a gente vai cair dentro desse if. E aqui eu estou utilizando o padrão de early return, então eu tenho esse return aqui dentro desse if. Então, caso eu caia dentro desse if, esse código aqui abaixo nunca vai ser executado. É basicamente assim que funciona o padrão de early return. Então, caso o usuário selecionou, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar o preço do veículo atual e vamos acrescentar o preço do opcional. Mas, caso seja o usuário tirando essa opção, então ele vai cair no caso
abaixo do if, onde vai ser a mesma operação, só que ao invés da gente somar o valor, nós vamos tirar esse valor do preço do veículo. Então, essa é a lógica, são duas funções, alguns states e o template. Então, é isso, pessoal. É uma didática diferente. Me diz aí se você gostou nos comentários. É isso, e até o próximo vídeo.